Olá, sejam muito bem-vindos. Esta análise é inteiramente baseada no caderno de estudos preparado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, o grande idealizador do projeto Alero Turbo. O nosso papo hoje é sobre desconstruir o direito do consumidor, mas com um foco, um alvo, acertar exatamente o que a banca FGV quer. A ideia é pegar a teoria e transformar numa ferramenta poderosa para a aprovação. Então, vamos lá! Bom, tá aí o nosso mapa do tesouro. A gente começa entendendo o tema central e quem são os jogadores nesse campo de batalha. Depois, a gente mergulha na diferença que vale ouro entre fato e vício. Na sequência, olhamos com lupa para prazos e sanções e, claro, fechamos com aquele resumo matador dos pontos que a FGV mais ama. Seguindo esse caminho, a gente constrói um raciocínio à prova de pegadinhas. E para guiar essa conversa, hoje somos dois. Eu sou o guia, vou apresentar os conceitos, a lógica por trás da lei, e aqui comigo está o estrategista, que tem a missão de acender o alerta exatamente onde a FGV gosta de esconder uma armadilha. Nós dois juntos vamos seguir a trilha que o professor Lessa já mapeou pra gente. É isso aí! E olha, antes da gente falar de briga, de conflito, a gente precisa saber quem está em cada lado do campo, né? O direito do consumidor inteiro parte de uma definição bem clara: quem é consumidor e quem é fornecedor. Se essa base não estiver sólida, o resto todo pode ruir. Então, a regra geral, aquela que está lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, é bem direta. Consumidor é quem está na ponta da linha. É a pessoa que pega aquele produto ou serviço e usa para si, sem colocar de volta no mercado. É o ponto final da cadeia. Simples assim. Opa, e aqui, gente, já acende o primeiro alerta vermelho de pegadinha da FGV. Eles não vão vir com a regrinha básica, eles vão testar a exceção. A banca simplesmente adora a teoria finalista mitigada. Então, anota aí. Uma empresa pode ser consumidora? Sim, desde que se prove a vulnerabilidade dela. Pensa num pequeno produtor rural que compra um trator cheio de tecnologia. Ele não entende nada daquilo. Pronto, ele é vulnerável tecnicamente. É aí que a FGV mora. O guia, perfeito. E além desse consumidor padrão, a lei ainda abraça outros grupos que a gente chama de bystanders, ou consumidores por equiparação. Basicamente, são três: a vítima do acidente de consumo, um grupo de pessoas e quem foi exposto a uma prática comercial. E de todos esses, foca no primeiro, a vítima do evento, lá do artigo 17. Esse é o cenário que a FGV desenha na prova. Sabe aquele exemplo clássico? A pessoa que está passando na calçada e é atingida por uma explosão que veio de dentro de uma loja. Ela não comprou nada ali, mas para a lei ela é consumidora e tem todos os seus direitos garantidos. O guia. Muito bem. Agora a gente chega no coração do direito do consumidor e podem apostar no coração da prova também. Entender de uma vez por todas a diferença entre responsabilidade pelo fato e pelo vício é o divisor de águas. A maioria das questões que derrubam o candidato sai exatamente daqui. Reparem bem nesse quadro. Fato é acidente. É algo que extrapola o produto e atinge a segurança da pessoa. Pensa no celular que explode. Já o vício é um problema interno, uma questão de qualidade. É o celular que simplesmente não liga. E a armadilha mortal, a pegadinha clássica da FGV, tá ali, nas linhas 2 e 3. Eles vão pegar as palavras solidária e subsidiária e vão inverter. É batata. Então vamos memorizar. No fato, que é o acidente, a responsabilidade de quem vendeu, o comerciante, é subsidiária. No vício, que é o problema de qualidade, a responsabilidade dele é solidária. Eles trocam isso o tempo todo sem dó. O guia, essa pergunta é excelente. E essa diferença merece um zoom, merece um foco especial, porque é exatamente aí que o examinador quer ver se a atenção está em dia. Vamos deixar isso limpo, claro como a água. O estrategista, a resposta que vale ponto na prova é essa, preto no branco. Se foi um acidente de consumo, a loja só entra na história se o fabricante, por algum motivo, sumir do mapa, não for identificado. Agora, se for um problema de qualidade, a loja está no mesmo barco que o fabricante desde o primeiro minuto. É isso, decorem essa diferença porque é ponto praticamente garantido. O guia, seguindo em frente, a gente entra agora em outro campo minado pela FGV, as regras processuais. Prazos e a questão da responsabilidade dos sócios da empresa, nossa, são temas perfeitos para criar aquelas questões que tiram os mais desatentos do jogo. O guia, essa tabela deixa tudo bem claro. Decadência é o prazo para reclamar do produto com defeito. Prescrição é o prazo para pedir uma indenização pelo acidente que aquele produto causou. São coisas diferentes com prazos diferentes. E a pegadinha aqui é quase sempre a mesma: o início da contagem do prazo.
A FGV adora criar uma historinha sobre um vício oculto, aquele defeito que só aparece depois de um tempo de uso, e dizer que o prazo começou a contar lá na data da compra. Erradíssimo. O cronômetro só começa a rodar quando o defeito dá as caras. Outro ponto cirúrgico. Tá, e se a empresa não tem dinheiro para pagar a indenização, como fica? A lei tem um mecanismo para isso, que permite que o patrimônio dos sócios seja usado para pagar a conta. No Código de Defesa do Consumidor, a regra para isso acontecer é a chamada teoria menor. O estrategista agora, atenção máxima, porque o pulo do gato é esse comparativo. A FGV vai jogar um caso na prova e perguntar se dá para buscar o dinheiro dos sócios. A resposta vai depender de qual lei a gente está usando. Pelo CDC, basta a empresa estar sem grana, ser insolvente, para que o juiz já possa aplicar a teoria menor e ir atrás dos bens dos sócios. É muito, mas muito mais simples do que no Código Civil, que exige prova de fraude, de rolo. A FGV quer saber se quem está fazendo a prova conhece essa regra especial, que é muito mais protetiva para o consumidor. Ok, chegamos na hora da revisão relâmpago, aquele bate-bola rápido e direto ao ponto. Usando como base a seção de flash memos do material do professor Lessa, a gente vai consolidar os conceitos mais quentes, no formato pergunta e resposta. Foco total aqui. O guia, essa pergunta é um clássico dos clássicos. Testa uma exceção importantíssima à regra geral do CDC. E aí, estrategista, qual é a resposta? O estrategista, a resposta é um sonoro e gigante não. Essa é a grande exceção que a FGV ama de paixão. Para todo e qualquer fornecedor, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não precisa provar culpa. Mas, para os profissionais liberais, médicos, advogados, dentistas, a responsabilidade é subjetiva. Isso significa que o consumidor precisa provar que o profissional agiu com culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia. O guia é outro ponto crítico sobre prazos, mas com aquele detalhe que muda o jogo todo. O estrategista. Exatamente. A pegadinha, como a gente já falou, é a FGV querer empurrar que o prazo começou lá na data da compra. Mas não. No vício oculto, o prazo só começa a contar quando o problema aparece. Uma geladeira tem que durar mais do que só o ano da garantia, certo? Se o motor pifa com 1 ano e meio de uso, o defeito já estava lá, escondido. O prazo decadencial começa a contar a partir desse momento. E para a gente fechar esse resumo de ouro, uma pergunta sobre um dos direitos mais famosos do consumidor, mas que gera uma confusão danada na hora da prova: a inversão do ônus da prova. O estrategista. Muito cuidado aqui. A FGV vai tentar te convencer com todas as letras que a inversão do ônus da prova é automática, mas não é. A regra é que o juiz decide se vai inverter ou não, depois de analisar o caso. É uma decisão judicial, não um efeito automático da lei na maioria das situações. Colocar isso como um direito absoluto e imediato é pegadinha das mais clássicas. Bom, chegamos ao final da nossa jornada de hoje. Agora é a hora de consolidar os pontos mais importantes, aquilo que precisa ficar na memória para levar direto para o dia da prova. Um verdadeiro resumo estratégico. O guia, o professor Lessa, finaliza o material com essa citação, que é uma bela reflexão. Ela nos lembra que o direito do consumidor, na sua essência, busca o equilíbrio, o comércio justo. É sobre garantir que as relações sejam honestas e que o lado mais fraco da história seja protegido. O estrategista, e para fechar de vez, se for para guardar apenas 3 informações dessa nossa conversa, que sejam estas. A FGV tem uma fixação por esses temas. Dominar a teoria menor, o início do prazo no vício oculto e o conceito de consumidor por equiparação, o tal do bystander, já coloca qualquer um muitos passos à frente da concorrência. O guia. E essa foi a nossa análise estratégica do caderno do professor Dr. Marcelo Lessa. A dica final é: mantenha o foco, estudem com inteligência e a aprovação será uma consequência. Um grande abraço e até a próxima!